Quanto ao que você falou para eu pedir incomodar meu amigo rico, dos meus dois amigos ricos sobre isso, eu não tenho coragem, não é honrado, entendeu? É uma desonra, por quê? Porque eles, cara, arriscaram bastante me ajudando nos 3 primeiros anos, entendeu? E foram três anos muito intensos. E um deles até deu soco na cara de um policial civil dentro da delegacia, porque o policial civil estava querendo extorquir dele. Eram, sei lá quantos salários mínimos, 3 salários, eu já esqueci, não importa. Aí você já sabe da história, o meu amigo gritou lá na delegacia, falando, não vou te dar dinheiro, cara. Enfim, a história é muito interessante, porque meu amigo levou um amigo dele e ainda levou outro amigo que ficou do lado de fora filmando tudo com uma câmera japonesa, que tem uma pequena antena parabólica que não existe em outro lugar no mundo e que ela grava até mesmo a conversa de dentro da delegacia. Então todo o som estava bem nítido, entendeu? Era só apontar direto da boca do policial e a voz dele saiu bem alta e nítida, provando que ele estava cometendo crime de extorsão, entendeu? Os meus amigos, eles já se arriscaram bastante e o filho dele chegou a chorar, entendeu? E os filhos dele gostavam muito de mim, eu gostava muito dos filhos dele. Enfim, eles me ajudaram durante 3 anos, cara, toda semana. Aí depois teve uma época em que eu parei, entendeu? Não queria mais, porque eu não queria ver o filho dele chorando, cara. Não quero não, entendeu? Não quero não, entendeu? Eu sou responsável pelos filhos dele também, entende? Porque ele não teve medo não, cara. Ele peitou mesmo o cara, deu um socão no cara, entendeu? Derrubou o cara pegou a pistola, ele jogou a mesa em cima do cara e o computador também, ele não conseguiu sacar da arma, veio outro policial, aí veio os amigos do meu amigo, entendeu? Deu uma confusão desgraçada, porque eu queria fazer registro de ocorrência, porque a família da minha mulher tinha batido na minha filha, nas perninhas da minha filha, ela era criança ainda, nas perninhas da minha filha com uma barra de ferro, e as duas estavam roxas, cara. E eu estava em estado de choque, porque eu fui na delegacia perto do meu bairro, em 2 delegacias, e eles se recusaram, me trataram que nem cachorro, se recusaram a fazer registro de ocorrência. Aí meu amigo me levou para o bairro dele, ele falou que ele ia fazer, porque qualquer pessoa tem direito, se você vê uma criança maltratada, você tem direito de levar a criança na delegacia, ou então mesmo sem a criança, você tem direito de fazer a denúncia. É até obrigação isso, é obrigatório, a Unicef obriga. Se um adulto vê uma criança maltratada, ele tem a obrigação de ir numa delegacia e fazer o registro de ocorrência. Então o que ele fez estava certo. Ele tinha o direito de fazer, entendeu? E o policial quis extorquir dele 3 salários mínimos. E ele não ia pagar, não. Eu não vou te dar dinheiro, cara. Ele falou bem alto para todo mundo escutar. E aí o pessoal que estava na delegacia esperando o atendimento, todo mundo escutou, entendeu? Então, cara, olha só, foram anos e anos de sofrimento para eles e para a família deles. E eu vi o filho dele chorando. Eu não quero fazer não quero fazer o filho dele chorar de novo. É preciso que você entenda essa coisa bem simples. Chama-se honra, cara. Entendeu? Usei. Me ajudou, entendeu? Mas não deu mais, entendeu? Teve uma época que eu saí do Rio de Janeiro, eu fui expulso do Rio de Janeiro porque eu fiquei 5 anos sem emprego, não deixava eu estar trabalhando em lugar nenhum, a juíza mandava um delegado lá me difamar, e aí o patrão me mandava embora. E você já sabe da minha história, já sabe de tudo, já te contei, fizeram perder até o emprego da Caixa Econômica Federal, fizeram perder a minha escola, já te contei também, entendeu? Fizeram tudo, entendeu? Fizeram perder tudo, entendeu? Então eu fui, e não deixava eu ver minha filha também, gastamos dinheiro com advogados, entendeu? E até com um pilantra da Paz chamado Analdino, um nordestino chamado Analdino, de uma ONG chamada Apaze. Ele falou que ia dar um jeito de eu ver minha filha, porque ele conhecia muita gente em Brasília. E como eu já tinha gasto 10 salários mínimos com advogado, eu gastei com esse cara. Eu paguei para ele o equivalente de hoje em dia, mais ou menos uns 15 mil reais, que foi na época esse valor. Esse Analdino é um pilantra, ele me traiu. Na verdade, ele combinou uma coisa, depois que eu depositei o dinheiro na conta bancária da irmã dele, aí ele mudou a história totalmente, falou que ia fazer outra coisa totalmente diferente. Falei, não, então me devolve meu dinheiro, não quero isso não, eu não quero isso não, não foi isso que a gente combinou não. Pilantra chamado Analdino, da Apaze, é uma ONG pilantra, sem vergonha, entendeu? Eles não fizeram isso só comigo não, com outros pais eles também fizeram isso, entendeu? Essa pilantragem, entende? Então, quer dizer, eu gastei dinheiro, entendeu? Aí eu fui obrigado, como eu estava 5 anos sem ver minha filha, 5 anos sem emprego,
e tendo que pagar pensão alimentícia todo mês, o que eu fiz? Eu peguei a minha segunda esposa e me mudei para um outro estado, porque naquela época o Poder Judiciário de um estado não tinha jurisdição em outro estado, não sabia, não tinha como acessar os computadores do tribunal de outro estado, então não tinha como me achar. Pois olha, eu fui lá, consegui tudo, entendeu? Em 2 meses eu consegui emprego, consegui amigos, em 2 meses eu consegui muitos amigos e praticava um monte de atividades, era feliz lá, entendeu? Aí depois de alguns meses, a Polícia Federal mandou me seguir lá, me acharam, aí a Polícia Militar estava me perseguindo lá. Aí me fizeram perder todos os amigos, num passe de mágica, me fizeram perder o emprego. Eu tinha um emprego excelente, entendeu? Eu era assistente administrativo de uma subprefeitura. Oh, meu Deus, que maravilha! Para mim, que foi programador de computador, analista de sistemas, aquele trabalho era férias para mim, era muito fácil para mim. Eu era feliz lá, entendeu? Estava ganhando dinheiro, e aí a polícia, de repente, chega lá, a polícia lá e fala mal de mim lá para a pessoa lá da prefeitura lá, e eles me mandaram embora. Isso foi trabalho da Polícia Federal, que me seguiu até o outro estado. E a Polícia Militar de lá fez esse trabalho sujo, entendeu? Eles sabiam que era um trabalho sujo. A polícia sabe de muitos crimes que a polícia comete, cara. A polícia sabe, entendeu? Eles sabem que eles não são anjos, não. Eles sabem disso. Então, você entendeu? Eu não posso, entendeu? Eu não posso chegar para os meus amigos e pedir para fazerem coisas que vão fazer os filhos deles chorarem de novo. Não, eu não posso fazer isso. Eles já me ajudaram bastante, cara. Entendeu? Até chegar a esse ponto, ó, de dar um soco no policial civil dentro de uma delegacia num bairro rico do Rio de Janeiro. Porra, cara. Porra. Sabe por que ele não foi pra cadeia? Porque ele filmou tudo. O colega dele filmou tudo, entendeu? E aí então o assunto morreu ali mesmo, entendeu? Porque se ele prendesse meu amigo em flagrante por agressão, porque agrediu, ele também ia processar o policial porque tentou matar ele e antes disso estava extorquindo o dinheiro dele e ofendeu a mãe dele. Xingou a mãe dele de um palavrão lá, ofendeu a mãe dele porque ele queria era provocar o meu amigo, entendeu? Acontece que estava tudo gravado, entendeu? Então morreu ali, porque meu amigo o colega dele tinha provas, entendeu? E o que é pior, aqueles caras eram ricos, cara. Entendeu? Os caras, todos eles tinham a minha idade, que era mais ou menos 40 anos, entendeu? Mas todos ricos, meio rico, entendeu? Filho de gente rica. Então, quer dizer, ia jogar merda no ventilador e ia acabar aparecendo na televisão, cara. Então ele sabia disso, entendeu? Mexeu com gente rica, aparece na televisão. Por quê? Porque a televisão, o pai dele é rico e ia pagar na televisão, pagar um dinheiro para a televisão, publicar isso, aparecer na televisão. E a televisão é bandida, cara. A televisão não está do teu lado nem do meu lado, né? Ele quer que você morra, quer que eu morra, quer que nossos filhos morram, entendeu? Mas acontece, se um homem rico dá dinheiro para a televisão, ele paga, a televisão bota lá a matéria lá para o Brasil inteiro ver. Então ele sabia, o policial sabia que ia dar merda no ventilador e que ele ia acabar sendo preso. Ele ia ser preso. Ele sabia que ele ia ser preso. Então morreu a situação ali. Eu não posso pedir que o meu filho, meu amigo corra o mesmo risco de novo, cara, porque é bronca de briga. Entendeu? Olha, durante anos e anos, cara, eu só brigava lá na casa da minha mulher quando eu estava sozinho. Entendeu? Eu ia lá sozinho pegar minha filha e vinha 3 parentes para me agredir. Entendeu? E eu brigava com eles lá, sozinho, entendeu? Porque eu fui lá pegar minha filha. Eu apanhava, mas eu dava meus socos também. Eu lutei kickboxing, kung fu, quando eu era jovem, entendeu? E eu tenho um corpo que é bem superior ao das pessoas da minha idade, entendeu? As pessoas olham para o meu corpo, alguns bandidos mais velhos têm medo de mim, os bandidos jovens não têm medo de mim, porque eles são estúpidos, e eles querem me matar de qualquer jeito, me roubam minha casa, e a polícia não faz nada, entendeu? Exatamente porque a polícia quer que eu mate o bandido para a polícia me prender, entendeu? Uma vez me prendendo, vão mandar me matar, a polícia vai mandar me matar na cadeia, e aí a minha propriedade, que vale 400 mil reais no mercado, para os bandidos vale muito mais do que isso, vale mais de R$1 milhão, porque aqui essa minha propriedade ela fica impedindo que uma favela que fica lá a 1 quilômetro de distância daqui invada a favela que fica a 100 metros de distância daqui, entendeu? É isso aí, porque uma favela invade a outra, entendeu? Então aqui do lado tem um galpão enorme, gigante, que eles não podem passar por cima dali, eles também não podem passar por cima de um colégio que tem 2 andares, é muito alto, eles não conseguem passar por cima de lá, também não conseguem passar por cima da loja de material de construção, porque tem um monte de cachorro lá, solto lá, o dono fez um muro gigante lá,
Então, quer dizer, eles estão impedidos de passar por cima de qualquer casa. A única casa que está no caminho deles é a minha. E eu, aqui dentro, entendeu? Então, quer dizer, cara, eu não vou botar a vida do meu amigo em risco de novo, entendeu? Por causa dos filhos dele que choraram, eu não quero mais dar dor e sofrimento para os filhos dele, cara. Você está me entendendo? Eles ofereceram, sim. Tanto é que meu amigo veio aqui. Veio aqui só porque ele era branco, roubaram o carro dele. Você sabe disso, eu já te contei isso. Lembra que eu te contei isso? Só porque ele era branco, roubaram o carro dele. Entendeu? E eu nem notei quando estava na minha sala, ele veio aqui porque a conspiração é grande. Por isso que o nome do meu livro é Conspiração. Entendeu? Perseguição e outras coisas. Porque a conspiração envolve até a companhia telefônica. A Claro, operadora de telefonia Claro, ela rouba meus gigabytes, ela rouba meu tempo, entendeu? Em vez de durar um mês inteiro, dura só até 20 dias, às vezes é só até 15 dias, entendeu? Então, quer dizer, a operadora Claro, entendeu? Não estava deixando também, impedindo as pessoas de me telefonar. Várias pessoas vieram na minha casa, pessoas para consertar coisas, não eram meus amigos, não eram só conhecidos, ou então para fazer uma transação comercial, que eu estava vendendo alguma coisa, então comprando alguma coisa. As pessoas vinham na minha casa de carro, estacionavam o carro lá fora e mostravam o celular. Eu telefonei para você 6 vezes, mas estava dizendo que o teu número está desligado, ou então que não existe, ou então que está errado. Todo mundo falava a mesma coisa. E o meu amigo veio aqui também porque ele ficou preocupado, porque no celular dele apareceu também lá 6 vezes que ele ligou, em 6 dias diferentes, e estava dizendo a mesma coisa, que o número não existe, que não sei o que lá, não sei o que lá. Isso quem está fazendo comigo é a operadora Claro. A mando de quem? A mando de algum policial corrupto, cara. Porque a Claro também é corrupta. A Claro roubava minha mãe direto, cara, antes de eu se descobrir e fazer alguma coisa para impedir. Eu pagava lá para minha mãe, a telefonia para minha mãe, a Claro roubava. Não durava nem 10 dias, eles já tinham tirado tudo, não tinha nem como telefonar. A Claro é uma empresa ladra, cara. Todas elas são. Entendeu? Então, quer dizer, a corrupção envolve até as empresas de telefonia. É por isso que meu amigo veio aqui, porque ele não conseguia falar comigo. E eu não sabia que ele tinha vindo de carro. Quando ele falou que veio de carro, eu corri de lá. Vamos lá, cara, vamos lá, você tem que sair daqui, você tem que ir embora daqui. Entendeu? Mas quando cheguei lá, já tinham roubado o carro dele, já tinham levado. Entendeu? Claro que já tinham levado. Porque ele é branco. Entendeu? Chamou a atenção, por quê? Porque ele é branco. A mesma coisa comigo, cara, olha só. Eu não morava aqui. Eu morei 30 anos da minha, 20 anos, mais de 20 anos da minha vida num bairro rico, num apartamento excelente, certo? Tá. Aí foi necessário eu vir morar aqui na casa da minha mãe. Quando vim morar aqui, eu andava bastante a pé nessas avenidas aqui, aqui é uma avenida principal. Eu andava bastante a pé. Repetindo, novamente eu fui sabotado aqui, fizeram alguma coisa que eu não sei o que fizeram. Quando eu era criança, eu morei aqui até os 23 anos, então eu conhecia bastante esse bairro aqui. Então é claro que eu me via à vontade para andar pela avenida, para fazer compra no mercado e ficar longe daqui, andando a pé uns 15, 20 minutos a pé, entendeu? Só para comparar os preços, entendeu? E quando eu estava andando na avenida principal, os bandidos estavam me encarando. Por quê? Porque eu sou 100% branco, cara. Então eles estavam pensando, decidindo se iam me assaltar ou não. Então eles olhavam para o meu tênis, olhavam para minha roupa, entendeu? Estavam pensando em me assaltar. Eu era morador novo daqui. Eu fui até... estava indo por uma rua principal, também usava uma outra rua que era muito mais limpa, por dentro, assim, que é um atalho. A rua bem limpa, entendeu? E um dos moradores me parou na rua para perguntar quem eu era, entendeu? Que ele lembrava de mim da escola. Mentira, porque ele é bandido, trabalha para os bandidos, e os bandidos queriam saber quem eu era, entendeu? Então, quer dizer, se eu não fosse morador daqui, eles iam me assaltar. Entendeu? Por quê? Porque eu sou branco, cara. Só por isso. Porque eu passei por isso. O que fizeram com meu amigo de roubar o carro dele porque ele é branco, a mesma coisa estavam pensando em fazer comigo, porque eu andava o bairro todo aqui, andava para lá, para a esquerda, para a direita, entendeu? E quando a pessoa estava me encarando muito, olhando para minha cara, olhando para o meu tênis, aí olha para o teu tênis, ele sabe se você é rico ou não, entendeu? Então ele olha para o teu tênis, entendeu? Porque bandido anda de chinelo, cara. Bandido aqui anda de moto roubada, caríssima, que ele não tem dinheiro para comprar, e o bandido tem 14 anos de idade, cara. Tem nem direito de usar. A polícia passa pelo bandido e deixa. O bandido nunca usa capacete, nunca usa joelheira, e nunca usa um tênis, um sapato. Ele anda de chinelo na moto, entendeu? E ele comete todos os crimes, porque é dirigir perigosamente, passar sinal vermelho, quase causar acidentes,
Eles fazem o diabo, já causaram vários acidentes. A polícia militar parada lá com o carro bem perto, assim, eles passam aos centenas, são centenas de bandidos que existem aqui, que passam de cima para baixo, e todos eles têm moto cara, entendeu? Então, quer dizer, eu que tive que trabalhar pra caramba a minha vida toda para conseguir as coisas que eu conseguia, o bandido não, com 14 anos ele consegue. Fazendo o quê? Cometendo crime. Na frente da polícia, cara. O carro da polícia militar tá lá. Polícia Civil é a mesma coisa. Você tá me entendendo? Então, quando o que o meu amigo passou, quando roubaram o carro dele, eu também passei. Entendeu? Quando eu vim morar aqui. Os bandidos olhavam para mim, me encaravam para saber se eu era rico ou não, porque eles pensavam que eu era rico. Porque eu usava tênis, e os bandidos não usam tênis, os bandidos usam chinelo. Entendeu? Cara, é nojento, cara, os caras, cara. Às vezes o cara vai todo sujo. Eu fui no hospital eu tinha plano de saúde, fui no hospital de plano de saúde, né? Aí estava lá esperando ser atendido, o horário de ser atendido. Apareceu um casal, uma loura, uma mulher bonita, loura, entendeu? Com um cara de aproximadamente uns 30 anos. O cara tava de chinelo, short curto. Isso é uma indecência, cara, entendeu? Short curto, uma camiseta suja. Quer dizer, o cara tava sujo, feio, entendeu? Mal vestido, ainda de chinelo, não respeitando o ambiente. Tem lugares que você é proibido entrar de short curto, cara. Por quê? Porque tá arriscada a mulher que tá sentada lá ver o peru dele quando ele senta na porra da cadeira. Então é proibido ir entrar de short. Mas eu vi os caras fazendo tudo quanto é coisa que não pode, que o branco não pode fazer. Para o branco é proibido. Agora, para o negro é permitido. Para o negro e para o nordestino é permitido. Eles fazem o que querem, cara. E isso daí, cara, foi muitos anos atrás, cara. 10 anos atrás isso. Entendeu? Então, pô, quer dizer, agora tá pior. Então eu não vou pedir pro meu amigo vir aqui, cara, entendeu? Não vou não. Entendeu? Não vou não, entendeu? Isso aí já o que aconteceu quando ele veio aqui. Eu falei para ele, você não deveria ter feito isso. Eu falei, eu sei, cara, mas acontece que eu estava telefonando e a companhia telefônica está te bloqueando. Ele está impedindo, não deixa ninguém falar com você. Eles estão te isolando, cara. Você está prestes a morrer. A gente sabe que você está prestes a morrer. Porque está todo mundo esperando uma oportunidade, entendeu? Enquanto que você sai de madrugada no teu quintal procurando bandido para matar, o camarada tá lá se escondido em algum lugar porque ele sabe que um tiro só não vai matar você. Eu já levei um tiro já de um policial militar, entendeu? Ele tinha que ter usado um fuzil. Ele usou uma pistola. Não foi suficiente para me matar, entendeu? Mas enfim, eu não vou pedir para o meu amigo fazer isso, cara. Não vou não, entendeu? Já ajudaram bastante, os filhos dele já choraram, entendeu? Chega, entendeu? Chega, entende? Chega. Chega. O outro amigo também é a mesma coisa, tá? E outra coisa, tem amigos deles que eu não conheci, tá? Mas que eram profissionais excelentes que saíram do Brasil. Por causa de quê? Por causa da porra do governo do Lula, que é a favor dos bandidos, cara. Ele morava num bairro rico também, o cara era uma autoridade no campo dele, um super profissional, fugiu. Não era meu amigo, entendeu? Eu só conhecia ele de vista, cheguei a conversar com o cara. Ele era amigo dos meus amigos só, entendeu? Foi embora do Brasil. Por quê? Por culpa da porra do Lula. A mesma coisa que a Sony, as empresas importantes do Japão, saíram do Brasil quando o Lula assumiu. Isso foi há 20 anos atrás. A Marshall, uma empresa das melhores do mundo, entendeu? A Marshall saiu do Brasil também. Todas as empresas grandes, as melhores empresas do mundo, elas saíram do Brasil. Por quê? O Lula assumiu, já sabia que ia aumentar a criminalidade, ia aumentar o roubo de cargas, entendeu? E os produtos deles eram top de linha, os produtos mais caros, eletrônicos mais caros que existiam. Então elas saíram todas do Brasil. Aí você vai na loja, vai comprar um aparelho de som, só tem lixo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não tem nenhuma marca boa, porque as marcas boas saíram do Brasil. E a melhor de todas era a Sony. Entendeu? De aparelho eletrônico, de televisão, era a Sony. Simples assim, cara. Elas foram expulsas porque o Lula entrou. Isso foi há 20 anos atrás, começou há 20 anos atrás. Tem muita história para contar. Eu não vou pedir ajuda aos meus amigos, cara. Quem tem que me ajudar é você. Eu vou repetir, quem tem que me ajudar é você. É só que você não está com coragem para me ajudar. Mas você pode, você tem poder. Você não sabe o poder que você tem na mão, cara. Não sabe mesmo. Pensa direitinho. Valeu, tchau.